O cinema tem o poder de contar histórias que nos emocionam, inspiram e provocam reflexões. Hoje conversaremos com Luiz, um produtor de cinema que decidiu abrir as portas da criação de roteiros para pessoas neurodivergentes, oferecendo um curso inovador que une criatividade, inclusão e novas perspectivas. Mas antes de continuarmos no vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para receber todas as novidades. E agora acompanhe a entrevista com a Jéssica. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com o Luiz. Ele é o nosso professor de audiovisual e hoje é o nosso último dia com ele. Então, Luiz, muito obrigado por aceitar, fazer a entrevista com a gente. Obrigado a você, Jéssica. O que te inspirou a criar um curso de roteiro voltado especialmente para pessoas neurodivergentes? Acho que para responder essa pergunta eu vou voltar um pouquinho antes para falar da criação desse laboratório como um todo, né? O Roteiro Interior é um laboratório, né, como diz o nome dele, é um laboratório de roteiro e formatação de projetos audiovisuais. Ele foi criado pela produtora da qual eu sou sócio, Outros Olhos Filmes. É criado, organizado, executado. E é uma realização da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, aqui do Estado do Rio, através da Lei Paulo Gustavo. Uma lei muito importante, né, para o audiovisual do país inteiro, né? E quando a gente desenvolveu esse laboratório, a gente pensou ele voltado principalmente para as cidades do interior do estado, que é onde a gente entende que a oferta de oportunidades presenciais, né, de se desenvolver roteiros, é bem menor do que na capital, mas tem muita gente interessada em fazer. E assim, desde a concepção, esse laboratório sempre buscou ser inclusivo das várias identidades possíveis, identidades de gênero, identidades raciais, diferentes grupos sociais. Eu acredito que o fato da gente ter uma turma aqui na APAE vem principalmente do interesse de vocês, né? Você é uma das participantes do laboratório, outros estão aqui atrás das câmeras, porque a gente teve muitas inscrições, né, de participantes aqui da APAE. Então a gente pensou, por que não oferecer uma turma com as pessoas que estão aqui reunidas já nesse espaço? Aí a gente conversou, né, com diretores, né, pessoas aqui da administração e com vocês, né, fizemos uma visita antes e entendemos que seria interessante fazer essa turma aqui. Como você enxerga a relação entre cinema e inclusão? Eu acho que essa relação pode, talvez possa dizer que deve ser muito íntima, uma relação muito importante. Eu acho que em todas as etapas do cinema, assim, a gente pensar na etapa ali, né, mais conhecida pelo público, que é ir na sala de cinema, né? Ali a exibição pode ser inclusiva, com exibições gratuitas, com preços baratos, e assim a população ter mais acesso ao cinema audiovisual. E aqui eu estou falando da sala de cinema, mas isso se estende a todas as formas de se receber o audiovisual, né? De se perceber o audiovisual. A distribuição também, quanto mais inclusiva melhor, mais pessoas vão ter acesso. E a produção pode ser muito inclusiva, os filmes em si, né, as temáticas, as formas de se abordar essas temáticas. Eu sempre gostei muito de filmes humanistas, assim, de diretores, sei lá, como eu citar vários, mas um cineasta brasileiro muito importante, Walter Salles, Eduardo Coutinho, são cineastas que olham para o ser humano de um jeito inclusivo, representativo, e poderia citar vários outros aqui, mas isso para dizer que em todas as etapas do processo de cinema é importante a inclusão. E também, antes da produção, essa etapa que a gente está vivendo aqui, que é a etapa da formação, né? Eu acho que todos nós estamos em constante formação, né? Aqui eu estou como mediador, mas estou sempre fazendo atividades em que eu estou ali como participante. E quanto mais inclusivo, quanto mais pessoas puderem ter acesso a esse tipo de atividade,
é importante, assim, foi e continua sendo importante para mim como participante, e acredito que seja, agora nessa experiência como mediador, poder também estar conduzindo esse tipo de atividade em diferentes espaços. Quais aspectos do processo de montagem de roteiro foram abordados no curso? Então, vou recapitular um pouquinho aqui como é que foi o processo, tentar ser mais informal também, estou sendo muito formal, sendo que a gente já fez É, 5 encontros, né, de roteiro, e você me ajuda também, como você participou, se eu esqueci de alguma coisa, você fala. Eu acho que a primeira coisa que eu destacaria foi a definição, né, em conjunto, de que vocês gostariam de fazer um roteiro coletivo, né, que foi o que vocês, de fato, fizeram. Um roteiro a 6 mãos, a gente está com um roteiro aqui, né, tem o nome de 6 pessoas. 6 mãos não, né, 12. Mas, então, acho que essa foi a primeira definição. A segunda é que vocês queriam fazer um documentário. Então, quando você pergunta sobre a estrutura, né, do laboratório, a gente já fez uma estrutura que falava um pouco mais sobre o roteiro de documentário, ainda que essa distinção de documentário e ficção, né, são coisas que nem sempre andam separadas, elas se misturam. A gente trabalhou ideias e conceitos que dizem respeito a vários tipos de filme, mas com alguma ênfase em estruturas mais comuns de roteiro de documentário. A gente começou entendendo de onde poderiam vir as inspirações, né, dos participantes, estimulando ali com exercícios de memória, principalmente, de compartilhamento de experiências. E aí fomos para o roteiro do filme em si, né? E aí vocês trouxeram um ponto de partida, isso foi construído numa sinopse, né? uhum. E depois fomos para outros elementos, outras seções, digamos assim, que são muito comuns num determinado formato de roteiro de documentário, que é muito compartilhado hoje, né, entre editais, entre fundos que apoiam o documentário, e se tornou uma espécie de gramática, ainda que não muito rígida, espero que não, né, e a gente tentou trabalhá-la com flexibilidade, mas uma certa gramática ali da estrutura de roteiro de documentário. Então, depois da sinopse, a gente foi para a definição dos sujeitos e objetos desse documentário, personagens, espaços, situações, objetos mesmo que estarão em cena. E depois fomos para as estratégias de abordagem, né? E depois, finalmente, para a proposta de estrutura, né? Tentando juntar todas essas peças, até então não estavam organizadas cronologicamente, tentar imaginá-las, uma ideia de proposta, entendendo que o roteiro do documentário é um roteiro aberto, imaginá-las, né, numa determinada ordenação ali dentro do filme, situação 1, situação 2, como é que começa, como é que termina, o que acontece no meio. E tudo isso a gente buscou fazer, né, de uma forma que vocês, né, traziam as ideias, os textos, e eu trazia um pouco de princípios, de teoria, sempre buscando discutir e, e ouvir vocês também. Espero que tenha sido prazeroso e Foi pra, muito bom, a gente aprendeu muito com você, muita coisa. eu também. Você acredita que a neurodivergência pode trazer olhares únicos e originais para a escrita de roteiros? Acredito que toda individualidade, toda identidade, seja de indivíduos ou de diferentes grupos, ela traz originalidade para a escrita de um roteiro. E, e quanto mais as individualidades se expressam, as identidades, né, sejam individuais ou coletivas, se expressam, isso traz originalidade, sim. E eu não sou um especialista, né, no tema da neurodivergência, e nosso projeto contou com uma consultoria para pensar sobre isso, para entender como que o laboratório poderia ser realizado da melhor forma. Mas, assim, um pouco como, né, cineasta e realizador e artista,
um, um pensamento que eu talvez deixaria, mais uma provocação sobre esse tema, mas sem um lugar aqui de, digamos, clínico, científico sobre a coisa, é que a neurodivergência, né, também não é um conceito só clínico, né? Ela é uma definição social, é uma definição política. O que é neurodivergente em cada época, em cada lugar? E eu pensaria assim que a arte ao longo dos séculos, dos milênios, ela tem sido, em boa parte, né, boa parte das pessoas que fazem arte podem ser considerados neurodivergentes no sentido amplo da palavra. Agora, isso não anula o fato, né, de que determinadas condições, né, pessoas com determinadas condições têm menos acesso à produção artística, a atividades de formação, atividades de realização, distribuição e tudo mais. Então, eu acho que sim, eu acho que é uma identidade dentre várias, que não é a única que define, né, os participantes desse laboratório. Uma pluralidade de identidades define todos os participantes. E é uma das que traz originalidade, sim, como várias outras. Que mudança você espera ver no cinema quanto mais pessoas neurodivergentes tiverem espaço para criar uma história? Acho que eu voltaria à resposta da pergunta anterior. Assim, eu acho que quanto mais o cinema se abrir às diferentes identidades, sejam de indivíduos ou de grupos sociais, melhor para o cinema, melhor para a comunidade cinematográfica, melhor para o público, melhor para a sociedade, para a cultura de forma geral. Você acredita que esse projeto pode inspirar outros profissionais do audiovisual a investirem em iniciativas semelhantes? Espero que sim. Acho que cabe a nós, né, que participamos também divulgar, né, nós que realizamos. Mas eu acho que só dentre os participantes mesmo, né, eu acho que acabam comentando e tal. E, em geral, os comentários têm sido positivos. E espero que sim, espero que inspire. Eu acho que isso aí eu deixo para ver como vai ser. Mas saindo um pouco desse projeto em particular e pensando em atividades de formação, né, por exemplo, pegando esse recorte dos projetos apoiados pela Lei Paulo Gustavo, eu acho que isso precisa ser, sim, inspirador. Eu acho que é uma legislação e um investimento muito importantes, né, feitos pelo Estado e pensando aí que o Estado, né, não é uma coisa vertical, né, que decide de cima para baixo, sim uma construção da sociedade com representantes escolhidos pela população, que estão lá num debate público e que gera esse tipo de oportunidade. Eu acho que esse investimento é um investimento de nós para nós, assim, nós todos, enquanto sociedade, que temos que ganhar com esse tipo de iniciativa. E aqui, né, pelas circunstâncias, estamos aqui representando uma pequena parcela desse investimento, que esse sim, eu acho que precisa crescer. Tomara que inspire sim. Então é isso, pessoal. Luiz, muito obrigado, né, por aceitar fazer entrevista com a gente, pelo esse maravilhoso curso e que a gente veio aprendendo muito com você. Até a nossa primeira conversa do curso ajudou a gente até se conhecer melhor, coisa que a gente não sabia um do outro. E é isso, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigada. Eu também, só tenho a agradecer a vocês. Eu me vejo, né, super aceito, né, ser chamado de professor, como você chamou algumas vezes e outros participantes chamam, mas me vejo muito mais aqui como um mediador, porque esse laboratório tem um lado teórico, né, que aí parece um pouco mais professor mesmo, mas a teoria que está em função da escrita de roteiro de vocês, então isso que eu me vejo muito mais como um mediador e vocês, não como alunos, mas como participantes e roteiristas de fato, né? Vocês estão escrevendo roteiros, né? Vocês acabaram de escrever agora o roteiro de vocês. Para mim foi muito prazeroso e é sempre prazeroso ver a ideia nascendo, assim, germinando, crescendo, se desenvolvendo, até chegar a um tratamento, né? A
um roteiro propriamente dito. Isso é muito prazeroso e eu aprendo muito com esse processo. O prazer é nosso por você acreditar na gente. É um prazer de todos nós. Então, de todos nós. E, pessoal, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para vocês ficarem por dentro de todas as notícias. Tchau, tchau. Até a próxima.